Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Hoje vamos estar falando sobre a pandemia e a saúde mental. A Covid-19, além de provocar complicações na saúde das pessoas, também trouxeram mudanças em nossas rotinas, principalmente após o isolamento social, que, apesar de ser muito importante para conter a pandemia, dificulta o contato com parentes e amigos, impedindo também realizações de eventos e encontros. Cidades vazias, comércio e os serviços fechados, as ruas sem movimento, olhávamos para o noticiário e não sabíamos o que pensar e nem o que acreditar. Surgem o medo e a ansiedade, que podem provocar estresse e até mesmo nos deixar em pânico. E como lidar com isso? O seu lar se tornou um escritório, mas você não dá conta do trabalho por causa da rotina da casa e das crianças que estão com a escola fechada. E como cuidar de sua saúde mental durante a pandemia? Em cidades como São Paulo, bairros da periferia são os locais com mais mortes registradas pela Covid-19. Com 13 milhões e 600 mil habitantes morando em comunidades e bairros mais pobres no Brasil, estão entre as áreas mais vulneráveis ao novo coronavírus. Infelizmente, poucas medidas têm sido feitas em prol da população da periferia. A falta de emprego e a renda prejudicada leva a população de comunidades e periferia a ter pouco acesso a produtos de higiene pessoal e equipamento de proteção como a máscara. Precárias condições de moradias também impedem que se cumpram as orientações de autoridade sanitária, o que está relacionado à falta de saneamento básico e à impossibilidade de cumprir efetivamente o isolamento social, pois a maioria das residências são pequenas e ocupadas por muitas pessoas. Pela necessidade de maior locomoção até os centros urbanos, a população de periferia fica exposta à contaminação da doença. O racismo estrutural os coloca em empregos mais precários, não permitindo que permaneçam em isolamento, e os coloca em risco constante para poder trabalhar. Uma parcela considerável da população das comunidades e da periferia foi afetada pelo desemprego e falta de renda, levando os problemas como atraso de aluguéis e falta de recursos para comprar comida e bens de higiene pessoal. Situação crítica leva muitas pessoas a desrespeitar as instruções pelo isolamento social à busca de dinheiro para a sobrevivência. A fome nas comunidades e periferias das grandes cidades brasileiras está fortemente ligada ao momento econômico em que estamos vivendo. As famílias estão passando fome muito pelas dificuldades financeiras vividas na pandemia. Outro problema também tem sido identificado: é a diminuição das doações e distribuição de alimentos e cestas básicas. Ainda existem famílias que não conseguem ter acesso às cestas básicas. Pouca organização e a escassez levam às filas à disputa de alimentos. Mesmo com tudo isso, pesquisas têm mostrado a não adesão às medidas de prevenção e está também relacionado a uma descrença sobre a gravidade da Covid-19 e a rapidez do contágio. Isso
só tem agravado o avanço da pandemia nessas áreas. A saúde mental nas comunidades é muitas vezes afetada por pânico e ansiedade, advindos do desespero com a situação econômica e o medo de morrer. Apreensão e desesperança parecem ser mais comum em pessoas com comorbidade, como diabetes e hipertensão. A insegurança está relacionada não só à doença, mas também a dúvidas que ela coloca sobre a sobrevivência, a incerteza sobre como a família terá recursos para comprar o alimento do próximo dia, gerando angústia com relação ao presente e ao futuro. Muitas pessoas têm direito a receber o auxílio emergencial. Trabalhadores informais, microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos e desempregados, mas nem sempre têm conseguido acesso a esse dinheiro, por dificuldades relacionadas ao cadastro, saque e recebimento do auxílio. O que se tem visto muito é fraude presente na distribuição desse auxílio. Essa política é marcada por atrasos e erros que vão desde problemas técnicos no aplicativo até filas enormes nas agências da Caixa Econômica Federal. Muitos não querem lutar mais por sonhos, fazer faculdade, casar, devido à falta de expectativa de vida que a pandemia traz. Acreditar e ter esperança é o que nos mantém em pé. A necessidade de atuação do poder público para dar suporte social e psicológico à população das comunidades é urgente, para evitar que cresça ainda mais o cenário de desesperança. A população mais vulnerável da sociedade brasileira, composta por negros, LGBTs, mulheres e pessoas de baixa renda, convivem com o desemprego, a desigualdade social e a falta de políticas públicas para sua proteção durante a pandemia da Covid-19. Na quarentena, mulheres e pessoas LGBTQI+, enfrentam outros problemas dentro de casa. A violência contra a mulher cresce drasticamente desde o início da pandemia. Entretanto, muitas denúncias não são feitas porque o agressor está no mesmo ambiente que a vítima. Já o público LGBT, a convivência com a família que não o aceita, tem atingido muito sua saúde mental. O ano de 2020 tem imposto uma carga emocional sobre nossas vidas, que vai além de nossas decisões e responsabilidades. Ameaças à nossa saúde, crise econômica, limitações do modo como sempre levamos nossas rotinas. A carga emocional continuará pairando sobre nós, mas precisamos tentar aplacar esse peso sobre os nossos dias. O isolamento, o medo, a incerteza, o caos econômico, todos eles causam ou podem causar sofrimento psicológico. Depressão, ansiedade, ataque de pânico, insônia são alguns dos problemas que se agravam e ficaram mais expostos neste momento de pandemia. Tente fazer exercícios de identificar coisas boas do seu dia, para sair dessa atmosfera de pessimismo e de tragédia que nós tendemos a nos concentrar. Apesar de toda essa situação e dos problemas que estamos enfrentando, temos a esperança e a certeza que vamos superar tudo. E teremos aprendido muitas lições. Cada um terá uma experiência para contar. E poderemos fazer isso pessoalmente, cara a cara, olho no olho, terminando
com um abraço bem apertado. Assim, poderemos construir um novo normal, se assim você quiser. Uma chance para reconhecer novas possibilidades e pensarmos novos caminhos que nos levem a uma diminuição de sentimentos como a tristeza e a angústia, comuns nesses dias em que vivemos, é o que desejamos a todas e todos. E o novo normal? No começo, pensávamos que seria tudo tranquilo com a pandemia, pois manteríamos horários, só que em casa. Lê do engano. Uma semana de quarentena e percebemos que nada seria como antes. Quando este período começou, até tivemos aquela ilusão de como usar esse tempo em casa, por exemplo, para melhorar o inglês, fazer cursos online, participar de muitas lives, fazer mais atividades físicas, assistir mais filmes, ler mais. Mas, para muitos, até agora, nada disso foi possível, mesmo sabendo que é essencial para cuidar da saúde física e mental. Estamos aprendendo a caminhar um dia após o outro, não correndo para fazermos tudo num dia só, e ter paciência para não atropelar as coisas. Após semana de distanciamento social, diversas cidades brasileiras iniciaram a retomada das atividades econômicas, determinando uma nova realidade ao convívio da população. Essas cidades continuam apresentando um número de óbitos crescente, embora as autoridades justifiquem a execução dos planos de reabertura com base nas taxas de ocupação de UTIs. A flexibilização parcial da quarentena em diversas cidades tem sido feita em forma gradual, dividida em fases. Todas elas necessitam de cuidados. Se for necessário sair de casa, não saia sem máscara e lembre-se em trocar a cada 2, 3 horas ou antes dela umedecer. É importante ressaltar que sempre que for tirar a máscara, deve-se manusear pelos elásticos e não na frente. Outra medida que devemos levar para a vida é a higiene das mãos. É a etiqueta respiratória. Não levar as mãos para a boca, nariz e olhos. Mesmo durante a flexibilização, é importante que as pessoas se mantenham no isolamento social, principalmente se houver algum sintoma respiratório. E como se comportar e voltar às ruas nesse momento? A quantidade de pessoas aglomeradas nos ônibus, metrôs, trens e nas ruas, por exemplo, é nítida. Apesar de ter que sair para trabalhar, as pessoas não se sentem confortáveis para fazer outras atividades além das essenciais. Não têm segurança para sair e nem para encontrar alguém, algum amigo, por exemplo. Apesar dos estabelecimentos comerciais em algumas cidades já estarem abertos, a população ainda tem medo, pois não tem uma forma eficiente contra o vírus que é invisível. Não tem ainda uma vacina. É consenso que precisamos fazer pausa, aceitar que tudo bem não fazer e nem dar conta de tudo. Temos que nos preocupar com o autocuidado. Agora vamos ver alguns hábitos que prejudicam a nossa saúde mental. Tristezas, transtornos de ansiedade, fases depressivas nem sempre são óbvias. Às vezes são pequenos hábitos que se infiltram em nosso cotidiano. Postura corcunda. As pessoas com má postura normalmente apresentam maiores alterações de humor e tendem a recordar eventos negativos com maior facilidade
do que dos positivos. Fotografar ao invés de vivenciar. É importante se concentrar no que está vivendo, no momento atual, e evitar fotos desnecessárias. Sedentarismo. Cientistas descobriram que quem pratica esporte 3 vezes por semana reduz 19% o risco de ter depressão. Procrastinação. Adiar tarefas. Algumas tarefas causam ansiedade e estresse, mas você pode fazer qualquer atividade que você goste após cada desafio. Você não associará mais tarefas difíceis com ansiedade e estresse, mas com diversão, e tenderá a atrasá-las com menos frequência. Qualidade do sono. Uma noite mal dormida não só afeta ao nosso físico, mas também o nosso mental. Companhia permanente. Estar permanentemente em companhia de outras pessoas pode danificar sua psique. De tempos em tempos, marque um horário consigo mesmo. Conversas virtuais ao invés de reais. Redes sociais como Facebook e WhatsApp facilitam o contato com amigos e parentes. No entanto, as conversas virtuais não substituem as interações pessoais, face-to-face. Dependência do smartphone. As horas de uso de smartphone prejudicam não apenas seus olhos, mas também sua saúde mental. Inclua na sua rotina diária um tempo em que você não use seu smartphone. Relacionamento não saudável. Nem todo relacionamento te faz feliz. Pelo contrário, relacionamentos tóxicos podem até contribuir com a depressão e outras doenças. Levar a vida muito a sério. Quem leva a vida muito a sério e analisa tudo, perde a paixão pela vida. Então, ao invés de ficar envergonhado com uma situação embaraçosa, você deveria tentar rir de si mesmo. Não tenha medo de errar. Faça. Esses hábitos, durante a pandemia, como, por exemplo, dependência do smartphone e conversas reais, face-to-face, nesse momento de pandemia, não tem como melhorá-lo. Mas fica a dica para que, assim que possível, nós possamos começar a modificar essas nossas rotinas. Lembre-se, o novo normal. O novo normal, ele depende de você. Se você não quiser e não fizer nada, quando passar esse momento de pandemia e quarentena, você continuará o mesmo e não terá aproveitado essa oportunidade de reconhecer e de se conhecer melhor e mudar, ser um ser humano melhor. Covid-19 não é uma gripezinha. Estamos em pandemia. Use máscara, álcool em gel e lave sempre as mãos. Fique em casa sempre que possível. Se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Até o próximo Balacobaco com Walter Pinaia. Namastê.